aí, pessoal, mais uma aula do nosso curso de ensino híbrido e tecnologias educacionais. Continuando aqui no nosso módulo de estratégias ativas para engajamento. Hoje a gente vai ter uma aula especial e para começar, eu quero fazer uma brincadeira. A pergunta é: o que é o que é? E aí eu faço a pergunta e daqui a pouco vocês têm um tempo para responder. Mesmo daí é para responder, hein? O que é o que é? Uma abordagem que utiliza elementos de jogos para promover engajamento e aprendizagem dos alunos dentro do contexto educacional. Tempo. Acabou. Tô brincando. Gente, qual que é a ideia dessa descontração aqui do início da nossa aula? Nem sei se deu tempo de pensar, né? O tempo era brincadeirinha, foi muito rápido. Mas hoje a gente vai falar de gamificação. Talvez alguns de vocês tenham lembrado dessa palavrinha, dessa abordagem, dessa metodologia. Outros não, pode ser que alguns de vocês conheçam e outros ainda não, mas não tem problema. Eu quis só fazer referência aqui no início dessa aula e daqui a pouco vocês vão entender o porquê desse elemento de jogo que eu trouxe aqui para a gente aquecer, porque eu tenho certeza que agora talvez vocês estejam mais atentos ao que é o conteúdo de gamificação do que antes de ter essa provocação interativa no estilo jogo aqui com vocês. Bom, então a gamificação de uma forma geral, né, igual a pergunta anterior estava trazendo, fala pra gente o quê? A ideia de criar elementos de jogos para incentivar os participantes a se envolverem mais com o conteúdo e progredirem em direção ao objetivo. Então, não necessariamente gamificação é fazer jogos em sala de aula. A ideia é trazer elementos de jogo para dentro da sala de aula. Então, a gente vai começar a entender um pouquinho dessa diferença. Qual que é a ideia? É que o professor, ele conduza o aluno nesse processo de ensino a partir de motivação, de engajamento, que o aluno ele tenha domínio ali da sua progressão, da sua evolução, das atividades, das tarefas que ele precisa realizar ao longo do tempo. Então, mais uma vez, aqui a gente não pretende ensinar com jogos ou através de jogos puramente, mas sim usar alguns elementos do que tem nos jogos como forma de promover a motivação dos alunos. Calma que eu vou explicar melhor. Dessa diferenciação de que é jogo e o que é elemento de jogo, a gente precisa, antes de mais nada, reconhecer que, assim, a gamificação, antes da gente começar a discutir sobre os benefícios, como pratica, apresenta desafios, assim como várias outras abordagens de sala de aula. A gente precisa entender que aqui, quando a gente vai trazer elementos de jogos, a gente não está querendo promover uma competição exacerbada, assim, dos alunos, naquela pressão e estresse. Não é isso. A gente quer, por outro lado, promover um envolvimento, assim como eles poderiam estar envolvidos em algum determinado jogo ou atividade lúdica. Então, nós, educadores, a gente precisa estar atento ao impacto que a aplicação dessa metodologia pode trazer, tanto no bem-estar emocional dos alunos, como no funcionamento da turma. Então, tudo que eu vou trazer aqui é para a gente ver, entender, refletir e, se for possível de ser aplicado, que a gente faça os devidos ajustes, adaptações e entenda contexto. Nada pode ser feito fora de contexto. Eu acho que esse é o ensinamento básico aqui do nosso curso. A gente precisa garantir que quando tiver essa competição de jogo, né, ela seja saudável, ela seja inclusiva. E a gente tem que aceitar também que ela não vai ser adequada para todos os tipos de alunos, para todas as turmas. A gente tem que testar, ver se funciona. Se não funcionar, descarta. Mas quando funciona, traz resultados muito positivos. Então, a gente tem que adaptar a estratégia, mas a gente tem que reconhecer que existem limitações. A gente não pode deixar com que a coisa de competição de jogo tome o lugar de uma abordagem mais humana, mais empática, mais colaborativa. A ideia é colaboração e não aumentar a competição nesse nível de pressão e estresse dos alunos. Não é por aí. Então, reconhecido isso, né, que tem desafios, vamos agora olhar para os potenciais também, né? Porque são muitos. A gente pode enxergar a gamificação como uma ferramenta muito poderosa para promover engajamento, motivação dos alunos, desde que aplicada de maneira responsável e cuidadosa.
E aí, quais são os benefícios, né, da gamificação? A gamificação na educação, ela oferece diversos benefícios muito importantes que podem transformar o processo de ensino e aprendizagem do aluno. Quando a gente introduz elementos dos jogos no ambiente educacional, a gente traz mais dinamismo para as atividades. A gente melhora o engajamento desses alunos, a gente faz com que, se engajando mais, eles retenham mais conhecimento, com que eles desenvolvam mais habilidades socioemocionais. Quando a gente está falando de elementos de jogo, a gente está falando de trabalho em equipe, de avaliação de progresso, de reflexão de estratégia, de recalcular a rota, né, e tentar de outra forma, de lidar com sucessos e fracassos, de entender o seu objetivo final e conseguir pensar o que precisa ser feito para alcançar esse objetivo. Então, eu trago mais dinamismo para o conhecimento, para a aprendizagem, eu trago mais interesse, eu trago, de certa forma, autonomia. Eu trago, então, uma participação mais ativa, mais engajada, consequentemente, um melhor desempenho desses alunos ali nas atividades. Então, tem um contraste claro entre as abordagens de ensino mais tradicionais, né? Aqui a gente está trazendo dinamismo, a gente está buscando engajamento. Então, assim como a gente falou muito de metodologias ativas de aprendizado, gamificação pode ser enquadrado como um desses métodos de ensino ativo. Então, a ideia aqui é vocês entenderem o que é, entenderem que existe e, de certa forma, se couber e fizer sentido, aplicar no contexto de vocês. Então, incentivando esse esforço, né, para alcançar resultados, assim como quando a gente está em um jogo, que a gente tem um objetivo claro e a gente vai atrás desse jogo, né, através ali de sistemas de pontos, desafios, recompensas, medalhas. Tem muitos estudos científicos que falam que a gamificação ela pode trazer resultados e ganhos significativos assim no desempenho dos alunos no fim das contas, mostrando que realmente tem eficácia essa estratégia educacional. Então, o que eu quero mostrar para vocês é como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade, melhorando todos esses pontos que a gente está aqui discutindo desde o início. Lembrando também que os alunos eles precisam estar cientes do que está acontecendo, né? Conhecer as regras do jogo, mesmo que não seja propriamente um jogo, mas para que eles entendam os objetivos, propósitos e se sintam realmente parte e motivados a contribuir, participar e estar ali. Para que eles, né, entendam quando for difícil, celebrem quando tiverem conquistas, assim como fariam em um ambiente, talvez, de jogos. E aí, quando a gente está falando que gamificação não é necessariamente jogo em sala de aula, mas trazer elementos de jogos para a sala de aula, quais elementos são esses que a gente está falando, né? Aqui eu trouxe para a gente um quadrinho que mostra alguns elementos que são presentes em muitos jogos. E aí depois eu vou trazer esses elementos para a realidade da sala de aula. Igual quando eu fiz consciência comportamental, peguei uma lógica e apliquei aqui no contexto de sala de aula, agora a gente vai pegar a lógica de jogos e trazer para o contexto de sala de aula. Então, tudo precisa dessa análise e reflexão crítica nossa. Bom, o primeiro elemento que a gente tem aqui é o de narrativa. Jogos contam histórias. Então, todo jogo tem um caminho, desenrolar, tem uma conquista que precisa ser feita, tem um objetivo, acontecem coisas, tem personagens, tem papéis, faz parte de um jogo. Além disso, os jogos têm níveis, então, geralmente de dificuldade ali, que você vai avançando ao longo do seu progresso, que também é conhecido como fases de um jogo. Os jogos também têm desafios, missões. Geralmente você tem que fazer algo, cumprir algo. Então, o jogador ele tem que alcançar um objetivo. Seja conquistar uma medalha, avançar um nível, chegar ao final do jogo, mesmo que seja um jogo de tabuleiro, tem essa ideia. Além disso, os jogos têm regras, né? Que são as restrições e as limitações que são impostas ali ao jogador. Outra coisa muito comum também é que o jogo tem essa noção de feedback, que é essa coisa do jogador ter uma resposta rápida para uma ação que ele fez. Então, de repente, se ele fez alguma coisa e caiu, sei lá, no lago ali, na hora que ele estava atravessando o bonequinho dele,
e ele perdeu uma vida no jogo, ele entendeu rápido que ele não pode pular no lago de novo. Então tem essa retroalimentação da informação por meio do feedback. E ele pode vir de várias formas, que vão mostrando se ele está fazendo boas escolhas ou escolhas ruins, por exemplo. Nos jogos também tem a noção de competição. E aqui, mais uma vez, a gente não vai olhar para a competição do lado pressão e um precisa ser melhor do que o outro. Mas competição no sentido de estímulo, até consigo mesmo, para superar um nível, para superar um obstáculo, para alcançar um objetivo. Além disso, jogos têm estratégias de engajamento, né, que motivam o jogador a continuar. Então, às vezes, dá uma vida a mais. Se ele passa de nível, ele ganha umas medalhas. Ele pode comprar alguma coisa pro personagem dele. Então, tem estratégias que eu faço convites para que esse jogador, a jogadora, permaneça no jogo. Junto com isso, tem as recompensas, né? Que são esses benefícios que vêm quando algo é feito de certa forma. Então, esses reforços positivos, que podem ser esses incentivos mais abstratos ou podem ser pontuações de progressão mesmo, né? Que quantificam o seu desempenho no jogo. E por que eu estou falando disso tudo? Mais uma vez agora, trazendo para a noção de sala de aula. Como que a gente pode pegar essas ideias e trazer para o contexto sala de aula? Será que tem como eu trabalhar com noções de distintivos, medalhas, prêmios virtuais, assim, para alunos que atingirem determinado objetivo, num trabalho, alguma coisa de destaque, quase que aquela coisa de medalhas de escoteiro? Será que eu posso trabalhar com a promoção de desafios para resolver problemas? Então, para que eles tenham essa lógica de preciso resolver um desafio, alcançar um objetivo, trilhar um caminho, completar uma missão. Como que eu faço para que a construção de um projeto às vezes se pareça mais com a trilha de um jogo até o objetivo final do que puramente um trabalho escolar? Como que eu trago essa noção e essa lógica para dentro da sala de aula? Será que, de certa forma, eu consigo colocar um quadro de progresso para que os alunos se sintam ainda mais motivados a avançar um pouco mais? Então, se eu estou dando uma disciplina muito densa, será que eu consigo colocar uma barrinha de progresso para mostrar onde a gente já chegou junto, que falta pouco, que a gente já superou e avançou no progresso, na progressão desse jogo? Às vezes, dependendo de uma atividade, se eu quero dar um estímulo a mais, um incentivo a mais, será que se eu reduzir o tempo dessa atividade, eu dou um incentivo para que ela seja mais interessante, para que ela instigue mais a pessoa que está ali, o aluno que está ali? No início dessa aula, quando eu fiz o que é, e na hora que eu coloquei o timer não, a ampulheta, né, aqui na tela, contando o tempo, e ele foi muito rápido, talvez nessa hora já deu aquela sensação de, ai, preciso fazer, preciso responder. Então, trabalhar com esses incentivos que ativam esses gatilhos, assim, no nosso cérebro de querer participar mais, talvez contribuam também para dentro da sala de aula. Então, existe uma infinidade assim de possibilidades do que a gente pode colocar para dentro da sala de aula, né? Como que eu vou estimular a curiosidade, para que o aluno busque uma descoberta sobre um assunto, faça pesquisas, tire dúvidas, que se sintam mais motivados a chegar em um objetivo final. E aí, assim, esses desafios, gente, eles não precisam ser elaborados, complexos, elementos de jogos muito, muito, muito pensados e estruturados. Podem ser desafios simples, coisas pequenas que equilibrem um pouco essa coisa do educacional e da diversão. Lembra quando a gente falou dos padrões comportamentais, que o ser humano gosta, é mais adepto às coisas que são mais divertidas? É isso. E aqui lembrando que a gente precisa buscar um equilíbrio nesse aprendizado. Então, não dá para ser só o jogo, mas também não dá para ser só o denso. Como que eu busco um meio termo que eu equilibro e acho um ponto ótimo ali para trabalhar esse aprendizado? Então, para além disso, o que mais que a gente pode trazer para a sala de aula? Quando eu falo de feedback, será que eu tenho como trazer para o aluno respostas mais rápidas sobre o avanço dele ali, para ele saber o quase que o efeito da ação dele de uma forma mais rápida para que qualquer coisa ele possa ainda recalcular e reajustar a rota? Então, não necessariamente estou falando só do jogo propriamente, eu estou falando dos elementos do jogo que ajudam também na sala de aula. Para que o aluno ele tenha mais constância, igual ele se sente motivado a continuar jogando, a passar de fase para outro nível, o que constitui esse jogo que faz com que esse aluno, essa pessoa que está jogando,
tem esse tipo de comportamento. Será que eu consigo replicar isso dentro da sala de aula? Então é o convite que eu faço aqui para que a gente possa dar uma olhadinha. E assim, gente, tem muita gente falando sobre isso, tem muita gente trabalhando com isso. Aqui eu trouxe alguns pequenos exemplos. Por exemplo, tem um jogo que treina os conteúdos do Enem. Esse aqui é propriamente um jogo, né? Mas não necessariamente precisa ser. A gente pode trazer só elementos para dentro da sala de aula. Duolingo, que é esse aplicativo de aprendizado de idiomas que é muito famoso, que você tem as missões, e aí quando você vai avançando, você vai desbloqueando os níveis, e à medida que você vai treinando, aprendendo, praticando o idioma, você pode desbloquear alguma outra coisa, ganhar algum tipo de recompensa, incentivo, ele te mostra a progressão. Se você fica um dia sem jogar, talvez ele fale, nossa, você vai perder o pódio que você conquistou por ter jogado 10 dias seguidos, então naquela coisa de que os seres humanos têm aversão à perda. Então, às vezes, naquele dia a pessoa nem ia estudar mais um pouco, mas já que ela viu que talvez ela perca essa medalhinha, ela volta lá e faz a lição do dia. Tem outras ferramentas também que são mais simples, assim, por exemplo, o Kahoot, que é essa que tem um print na tela, que eu posso fazer esses quiz interativos, assim, durante a aula híbrida, né? Durante a aula online, por exemplo, até na presencial dá também, que eu coloco algumas perguntas e os alunos votam pelo celular. Então, como que eu trago essa lógica? Aqui foram jogos mais propriamente, mas não necessariamente precisam ser jogos elaborados, podem ser pequenos elementos no contexto da sala de aula. Então, basicamente, e assim, gente, tem muita literatura que aponta que os jogos realmente incentivam o desempenho ativo dos estudantes. Assim como uma aprendizagem mais ativa, mais experiencial, mais baseada em problemas, em alcançar objetivos. E, assim, muitas redes de ensino, tanto privadas quanto redes de ensino pública, têm encontrado muita dificuldade em manter o aluno engajado, interessado no conteúdo programático da sala de aula. Então, é nesse contexto de desinteresse, de falta de engajamento, de pouca conexão, de pouca presença, que a gente precisa se reestruturar, repensar e trazer essas novas metodologias, essas novas formas de ensinar e aprender, né? Para que isso seja um pouco mais interessante e tenha um efeito mais positivo ali para os alunos. E assim, quando a gente quiser começar a aplicar elementos da gamificação na sala de aula, a gente pode ir um passo de cada vez. A primeira coisa é conhecer os seus alunos, conhecer o seu público, entender o que faz sentido, o que não faz. É uma atividade mais colaborativa? É uma mais individual? É um jogo pelo celular? Ou é um elemento de jogo que está ali dentro da sala de aula, na presença física dos alunos? Como que eu acho um equilíbrio para que eles realmente se sintam interessados, mas eles entendam que por trás tem um fundo de aprendizado e de importância daquilo ali que está sendo passado, né? Tem um objetivo educacional. Então, como que eu faço essas ponderações e consigo também me ajustar para dentro da minha sala de aula? E assim, gente, mais uma vez, é um conteúdo denso que poderia ser mais um curso só sobre isso. Deixei alguns materiais para vocês, mas aqui o convite é que a gente tenha, enquanto educadores, professoras, professores, que a gente tenha uma atitude mais aberta à mudança, sabe? Que a gente tenha uma reflexão crítica sobre os processos de ensino, sobre as formas de passar conhecimento, que a gente possa repensar novos caminhos, tentar traçar novas estratégias, que busquem uma qualidade de ensino melhor, que tragam mais resolutividade, que traga mais solução para dentro da sala de aula, sabe? Como que eu trago meu aluno para perto? Como que eu envolvo? O que eu posso fazer por ele? Será que eu estou escutando o meu aluno? Será que eu estou pensando no meu aluno? Será que eu estou personalizando a minha aula para o meu aluno? Como é que eu faço para, mesmo que tenha uma tradição pedagógica que o ensino sempre foi assim há tanto tempo, será que eu consigo mudar um pouquinho, inovar, arriscar, trazer algo diferente? Então é um pouco desse convite, assim, dessa reflexão crítica da nossa atitude enquanto educador e educadora. O que eu estou buscando do meu aluno? Eu estou fazendo a mesma coisa e esperando uma atitude diferente dele? Será que não está na hora de testar coisas novas para ver se aí sim eu tenho uma atitude diferente dele? Então, é um pouco desse convite que eu queria deixar para vocês, para a gente continuar aprofundando. E o próximo módulo, ele tem muito a ver com isso, com como escutar o meu aluno, como personalizar mais as minhas aulas, como me comunicar melhor com ele, como trazer para mais perto, para que esse ensino ele seja mais aderente e tenha resultados melhores. Muito obrigada por mais uma aula.